Bom, nós vamos falar um pouco sobre as origens da literatura de cordel. O que é que se entende por literatura de cordel? Na Península Ibérica, Portugal, Espanha, região provençal da França, os folhetos diversos eram pendurados em barbantes ou cordéis, daí o nome literatura de cordel. Mas nós vamos falar em versos, a origem disso tudo. Nestas cestilhas que tem métrica, rima e oração, vamos falar do cordel, poesia do sertão, que já virou ferramenta usada na educação. A poesia reflete em um divino painel. Nós que somos cordelistas usando tinta e papel, vamos falar do que existe na didática do cordel. É preciso seguir regras para escrever os folhetos, bem diferentes daquelas usadas pelos sonetos, que é sempre dividido em quartetos e tercetos. Bom, a literatura de cordel, ela surgiu no Brasil em meados do século XIX. Conta-se que um cearense chamado João de Santana Maria, o Santaninha, fazia versos ao som da rabeca ainda no tempo do Império, lá no Rio de Janeiro, e teria publicado alguns folhetos pela Livraria do Povo, de Pedro Quaresma, dentre os quais O Imposto do Vintém, A Guerra do Paraguai e outros títulos. Infelizmente não sobreviveu praticamente nada desses folhetos deixados pelo Santaninha. E o grande pioneiro, considerado o fundador da literatura de cordel, é o mestre Leandro Gomes de Barros. Leandro Gomes de Barros, paraibano, nasceu na fazenda Melancia, município de Pombal, no interior da Paraíba. Hoje pertence ao município de Paulista. Ele nasceu em 1865, no dia 19 de novembro de 1865, e faleceu no Recife no dia 4 de março de 1918. Leandro deixou um legado de mais de 300 histórias rimadas, como Juvenal e o Dragão, A Donzela Teodora, Batalha de Oliveiras com Ferrabras, O Soldado Jogador e A Cura da Quebradeira, né? A Cura da Quebradeira, esse folheto aqui que a gente mostra para vocês, que tem uma história interessante. Vocês percebem que a figurinha da capa é uma xilogravura. Nós vamos falar daqui a pouquinho o que é xilogravura. E aqui diz: essas figuras da capa estão aí para explicar. Esse da frente está lendo, de trás quer se arranjar, é doente que procura remédio para se curar. E agora, em versos, eu vou falar um pouco das origens da literatura de cordel. Esse folheto eu publiquei já num formato bem diferente, com capa em policromia, e chama-se O Encontro de Zé Ramalho com Raul Seixas na cidade de Tó. E para completar o folheto, que tem 40 páginas, eu ocupei as 3 últimas páginas com esse texto que diz: Origens do Cordel. Quando ainda não havia o rádio e a televisão, e os jornais não chegavam para toda a população, o folheto de cordel era o Jornal do Sertão. Lendo folhetos então, o nosso povo sabia, lenda de rei, princesa e fato que acontecia, por ser cultura do povo ainda resiste hoje em dia. Conheço muitos lugares nos cafundós do sertão, onde o cordel é usado para a alfabetização, é o professor folheto herói da educação. Leandro Gomes, então, foi o grande pioneiro na publicação de versos por esse país inteiro. Nasceu lá na Paraíba esse vate brasileiro. Usando o canto guerreiro da gesta medieval, antigas lendas ibéricas, contos de fada, afinal, foi que Leandro moldou essa arte magistral. Deu ao folheto, afinal, um formato brasileiro, revendo o ciclo do gado, criou o boi mandingueiro, falou de Antônio Silvino, um famoso cangaceiro. De títulos, quase um milheiro nosso Leandro escreveu. Sustentou mulher e filhos com a arte que Deus lhe deu, propagou pelo Nordeste, somente disso viveu. Quando Leandro morreu, o cordel continuou. João Martins de Ataíde, muito tempo publicou obras de vários poetas e assim o consolidou. A informática chegou com a globalização, com antenas parabólicas espalhadas no sertão, mas o folheto garante boa comunicação. Agora, na educação, o folheto faz figura. As escolas descobriram que o cordel é cultura. Meus parabéns para a nossa popular literatura.